Olá pessoal, gente, hoje eu vim aparecer aqui porque meu filho fala que eu falo muito, eu sou muito morta na hora que eu falo no meu canal. Mas eu sou assim, como que eu vou? Eu falo calmo, minha voz é calma, que eu preciso. Ele disse que eu preciso falar mais fluido. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, quem vai estar me assistindo esse vídeo. Eu quase não apareço. Então, eu achei muito engraçado, porque assim, tipo, ele me analisando, ele fez uma linha do que eu faço, do que eu falo, e eu tentei, falei assim, gente, como assim? Tá. Para ser mais curta, eu vou mostrar o vídeo para vocês aqui eu vou tentar, gente. Eu juro que eu vou tentar. Eu vou tentar falar mais, eu vou tentar ser mais rápida, eu não sei. Não tem como eu mudar o jeito de eu ser. Eu sou mais devagar, eu falo devagar. Se eu tiver, mas eu falo muito, 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 muito. Mas eu vou trazer um vídeo hoje para vocês, um pouquinho de farmhouse, que eu estou decorando aos poucos a minha casa. E fico com o vídeo aí, e assim, se eu estiver falando quase morrendo, vocês me pega no meu pé. Pega no meu pé, porque o meu filho já falou como eu tenho que fazer, como eu tenho que falar, como eu tenho que me expressar, mas eu não posso tanto também mudar a minha essência, que eu falo mais calmo, mais devagar e tal. Então não posso falar quase morrendo. Então, gente, assistam o meu canal, fiquem aí. Espero que vocês gostem, tá? Dê aquele joinha. E mais um pedacinho de uma pintura que eu fiz. E tenho certeza que eu amei. Então quero que vocês também se inspirem, tá bom? E se eu estiver falando muito pausado, assim, pode dar ok, que eu não brigo não, tá? Um beijo a todos. Bora pro vídeo, gente. Essa aqui é uma frigideira que eu ganhei. E eu achei ela tão bonitinha, pequenininha. E eu resolvi, gente, decorar ela e colocar na minha cozinha. Nessa frigideira eu vou fazer mais um galo. Eu gostei tanto do outro que eu resolvi pegar esse daí. Primeiro eu passei tinta branca. Gente, eu não passei primer nessa panela. E dá certo, tá? Muitas pessoas, se for para vender, o ideal é passar o primer. Mas no meu caso, não. Eu passo a tinta que eu tenho. E às vezes a gente, precisamos fazer assim, o negócio é meter a mão na massa, tá? Eu passei essa cor aí, camurça. Desculpa. Olha aí, daqui a pouco ele assiste esse vídeo. Meu filho assiste esse vídeo e vai zoar o meu plantão. Então, coloquei o galo aí. Gente, eu copiei do computador, tá? Eu fiz esse desenho aí do computador. Aí eu comecei a pintar a crista do galo, tá? Essa parte, nossa, essa parte eu pintei de vermelho. Usei esse pincel fino, em algumas partes eu usava o pincel mais fino, no outros mais grosso. E detalhe, gente, olha, a gente tem muito tempo que eu não pinto. Eu fiquei muito tempo sem pintar, não sei se é porque eu tive filho, o tempo que eu tava com o meu filho pequeno e tal, e eu voltei assim, eu já não pintava muita coisa, e algumas coisas eu nunca tinha pintado, igual um galo, por exemplo, um pássaro que eu pintei outro dia, e eu tô treinando, voltando, eu tô amando pintar coisas diferentes, sombreando. Quem nunca pintou e gosta dessa terapia, gosta dessa prática, é só começar. Você começa com tinta guache, começa com canetinha, e você vai... Canetinha não dá, gente, mas a tinta guache já dá pra misturar as cores. Ó, coloquei o azul aí. Percebam que eu vou usar um preto, tá? No fundo,
para ir misturando. Eu fui olhando, gente, na tela do computador. Às vezes eu olho no tablet do meu filho e, tá vendo? Já tá escurecendo, porque eu vou olhando outros desenhos para me inspirar e eu faço do meu jeito. A pintura, se você olhar, nossa, mas tá estranho ali. Não, a pintura cada pessoa que pinta tem um jeito diferente de pintar. Dá pra entender que é um galo, né, gente? Então, isso que importa. Mas eu gostei muito do final. Percebam aí, tô pintando já, né, o rabinho do galo e tal. Assim, tô sombreando. O negócio é você ir colocando sombra. Tá vendo que ele é um azul e vou misturando um preto? Misturei também um marrom nesse preto aí. Misturei o marrom no amarelo, tá? E é só você começar. E você pode olhar no computador, no celular, no Pinterest. Ensina muito, dá muita dica, sabe? O que você nunca pintou, se você nunca pintou, no meu caso eu já pinto, aprendi algumas coisas, mas tem coisas que eu não sei e vou fazendo, ó. Desculpa essa posição aí, porque às vezes eu ainda não estou muito bem nesse negócio de posicionar o celular também. Mas eu coloquei aí um ocre no bico do galo. Então apenas comece com uma florzinha simples. Começa com 2 pincéis, um mais fininho, o outro mais grossinho, mas só comece. Agora essa que meu filho falou, que eu falo quase morrendo, é forte, porque ainda mais que eu olhei para ele e falou a pessoa que é muito desinibida, porque ele é muito tímido. Eu só falo mais devagar, gente, minha voz, meu tom de voz. Mas eu prometo, porque a gente tem que aceitar as críticas também, né? Construtivas. Meu filho, eu acredito que ele não falou por mal, mas foi engraçado. Gente, eu não gostei desses pés do galo aí, não. Mas isso não tem problema, que eu vou esconder. Ou talvez eu mude. Apesar de ter finalizado o quadro, a pintura, talvez eu mude. E eu tô começando aos poucos, sabe? Essa parte de farmhouse, essas decorações assim. Eu vou decorando conforme eu gosto. Tem coisas que nem é farmhouse, mas eu gosto, entendeu? Igual decoração praiana também é uma coisa aqui que vocês já viram que eu gosto, que eu já trouxe. Tenho várias coisas que eu fiz aqui. Ó, aí nessa parte aí eu já coloquei as gramas. Em volta eu pintei de marrom e fui sombreando com o marrom, usando o marrom, o branco, tá? Em volta, para ficar uma corzinha bem legal. Agora eu coloquei isso aí para fazer aquela pintura tipo jateado com escova, tá? Escondi o galo para não alterar a cor do galo. E se você já chegou aqui e não deu a sua curtida, deixa uma curtida aí, gente, ajuda muito. O meu canal ainda tá muito fraquinho e eu tô fazendo de tudo para continuar. Eu preciso, pode comentar, adoro comentar, conversar, falar com as pessoas, e pode perguntar, sabe? Meu canal é assim, não tá nada certinho não, gente. Eu falo a tinta, falo a cor. O pincel eu nem sei o nome porque já tá sujo, eu compro o pincel que eu uso, entendeu? Eu sou meio assim, destrabalhado assim, meio assim. Ó, aí do lado eu coloquei margaridinha. Peguei o branco, eu comecei com esse pincel aí mais larguinho. E aí depois eu mudei pro pincel, só você pegando o branco e puxando assim as pétalas.
puxando e afinando as pétalas. Começa com coisas simples. Se quiser pintar um pano de prato, compra tecido. Com 3 cores você faz um desenho lindo de um pano branco. Começa treinando em casa. Pinta uma almofada e só começa, porque é muito bom. Eu só não faço mais porque eu não tenho tanto tempo. Senão eu ia fazer todo dia. Olha como tô puxando, como é simples. E, gente, como eu tava falando pra vocês, nada assim é programado aqui. Quando eu pego, eu tenho na cabeça, eu pego, vou lá e faço. Tem coisas que não dá certo. Eu pintei um banco, não postei. Repintei o banco, não gostei. E agora eu vou repintar. Eu nem trouxe o que eu fiz nele, porque deu errado, né? Pra mim deu errado. Eu não gostei, mas próxima vez que eu fizer o projetinho no meu banquinho, eu vou trazer pra vocês. Eu sei que eu fiquei rindo com meu filho, mas toda crítica construtiva, ela é boa. E às vezes a gente fala, eu falo muito, gente. Eu queria me policiar, mas como? Se Deus me fez assim, falante. É engraçado. É engraçado porque a gente fala e gagueja e falo mesmo. Mas eu tenho vergonha de aparecer, né? Não é sempre que eu dou as caras por aqui, assim. Mas eu prometi a vocês que eu viria, tá passando o carro do som lá da rua, do mercado. Gente, ia atrapalhando meu vídeo. Olha como tá ficando. Eu achei muito lindinho. No final desse vídeo, eu vou mostrar, vou comparar o outro que eu fiz e esse. Eu gostei dos dois. Estou apaixonada. Daqui a pouco eu vou colocar mais coisa de galo. Eu acho que eu vou fazer um pano de prato, gente. Do jeito que eu tô amando, eu vou fazer um pano de prato com galos. E vou trazer para vocês verem. Essa frigideira aí, a minha mãe me deu uma frigideira velhinha assim. E quando eu olhei, eu falei assim, já sei. Já tinha um projeto na cabeça. E tá vendo? Às vezes a pintura é assim. Se eu olhar de perto, sempre foi assim. Quando eu faço uma pintura de pé, eu sei os defeitos. Às vezes mas eu sei exatamente onde precisa mudar. É porque a gente às vezes tem a prática, né? A prática você vai melhorando, faz aqui não tá legal, depois você faz outro, vai melhorando cada vez mais. Então precisa praticar. E eu fiz as margaridas, eu fazia muita margarida assim que eu iniciei na pintura. Flores, para quem está iniciando, é muito bom, é muito fácil, tá? Meu sonho é fazer um autorretrato, é fazer rosto, que eu acho muito difícil. Já fiz uma vez da minha sobrinha, dei para ela e nunca mais fiz. Tenho vontade de fazer do meu filho, fazer um quadro. E agora eu tô quase finalizando, né? Essa frigideira, eu vou colocar ela na cozinha. Já coloquei para tirar foto, para vocês verem, mas não vai ficar ali. E, gente, eu tenho mais projetinhos para trazer para vocês. Agora que eu achei essa IA, nossa, tem muitas coisas para trazer para vocês. E, assim, um modelo de casa, modelo assim, do que eu vou fazer, as decorações, dá muita ideia. Eu preciso só de tempo, porque eu estou na correria. Depois eu vou mostrar para vocês no shorts o que eu estou fazendo aqui, tipo de encomenda para entregar na data tal, entendeu? Então
Então a gente às vezes tá na correria. Pintei também a alça de marrom, dei umas batidinhas aí atrás, gente. No final eu passei o verniz brilhante, tá? Para poder proteger a peça. Não vou usar, não vai ser usada, mas só para proteger e manter também, ó. Aí o verniz brilhante, passei em todo o desenho, tá? E assim ficou. Esse aí é o outro galo e eu vou colocar os dois para vocês compararem. Deixa o seu joinha, se inscreve no canal. Esse daí é o que eu acabei de fazer. Coloquei um lacinho lá e agora tem 2 galos na minha cozinha. E diz aí o que vocês acharam. Eu amei, minha cozinha ficou bem bonitinha com esse galinho de um lado e o outro do outro. Gente, aos poucos eu vou deixar minha casa do jeito que eu quero. Olha isso, olha, vamos comparar agora. Já deixe seu joinha e um grande beijo para vocês.